Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar o Corinthians, a pressão tá grande sobre o técnico Silvinho. As estreias de Giuliano e Renato Augusto, quando vão acontecer? E finalmente, e o Roger Guedes, hein? Vamos falar da situação dele? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, vamos lá, 24 horas, mais do que 24 horas pós a derrota vexatória sobre o Flamengo, apesar do 3-1, uma atuação que não recomenda, apesar do Flamengo do outro lado. O diagnóstico é que o Corinthians foi muito permissivo, aceitou muito a postura rubro-negra de se colocar no campo do adversário e fazer pouca coisa para poder suplantar, né, tentar resistir a um Flamengo que é dominante, que está goleando todo mundo, mas o lado corintiano obviamente ficou insatisfeito. O torcedor, conselheiros, dirigentes, ninguém gostou do que aconteceu. E muito se acredita, claro que o Silvinho não tem total responsabilidade, mas ele tem as suas escolhas, ele tem a sua forma de conduzir o time, ele é o responsável, ele é o comandante, e quando você vê um time, ainda mais com a história do Corinthians, entrar contra o Flamengo da forma como entrou, tem muito do seu comandante. O Silvinho é um cara muito polido, e não tem problema nenhum ser dessa forma, mas em alguns momentos talvez essa linearidade dele, muitas vezes nas entrevistas, apesar de que nas preleções, né, ele tenta mostrar um jeito um pouco mais impetuoso, inquieto, não é o que transparece dentro do time. E aí claro que você acredita, né, a postura dos jogadores em relação ao comando técnico. Só que tem um negócio, gente, não existe nenhuma possibilidade do Silvinho ser demitido nesse momento. Eu vi trending topics, hashtags, fora Silvinho, muita gente pedindo a saída do treinador. Não existe a possibilidade nesse momento dele sair. Exatamente porque a gente está em vias de ver estreias de reforços, fora outros jogadores que o Corinthians está no mercado. Já vou falar mais sobre isso. Então, quando você olha ou você analisa que o Silvinho poderia ter ido melhor, poderia ter, de repente, resistido um pouco mais na sua estrutura tática, talvez não fosse jogo pro Jô, povoasse mais o meio de campo, fosse um pouco mais combativo para tentar impedir as ações do Flamengo. Quando você faz esse tipo de análise, ok, ela vai até um determinado ponto. Depois você chega à conclusão que pouco poderia fazer o Silvinho com os recursos à sua disposição que tentasse resistir a uma derrota para o Flamengo. Então, dentro dessa análise, o que o dirigente corintiano concluiu? De que, ok, não foi uma derrota aceitável pela forma como ela aconteceu, mas era o Flamengo. Então sempre houve essa ressalva. E claro que a partir de agora, a pressão que já era grande pelos números, porque os números são baixíssimos realmente, são 40% de aproveitamento na Série A, 11º colocado, um flerte com o meio da tabela e um olhar para a zona do rebaixamento que, por enquanto, vai dando uma tranquilidade. Se a gente vê que nos jogos seguintes o Corinthians ficar mais próximo dali, talvez a situação se modifique. Nesse momento em que a expectativa do Corinthians sempre foi sobreviver nessa temporada de transição, em que 6 meses o time não contratou, pelo contrário, só liberou jogadores, fez acordos com credores, com as suas dívidas e tudo mais, para liberar folha, para poder contratar, o Corinthians sempre entendeu que esse ano era de travessia, tinha que chegar do outro lado. Então não existe muita expectativa. Se ele se mantiver na metade da tabela, para tentar ali na frente, quem sabe beliscar uma vaga na Libertadores, tá bom. Se essa situação ela se tornar mais difícil, em termos de tabela inclusive, bom, aí a situação pode modificar. Então tem a situação de tabela, tem os reforços que não chegaram ainda, tudo isso de certa forma alivia um pouco a situação do Silvinho. Nesse momento não faz sentido a troca, isso é informação de dentro do clube, ok? Claro que a gente vai ter que aguardar os próximos passos. E sobre o Renato Augusto e o Giuliano, hoje foi o primeiro dia em que o Renato Augusto treinou com bola, junto com os demais companheiros. Não foi um treinamento, inclusive, com os titulares, porque eles não treinaram, né, fizeram só um regenerativo, porque jogaram contra o Flamengo. Tinha até jogadores do Sub-23, o Mantuan e o Juan Oliveira estavam lá fazendo parte final da transição física, isso tudo foi divulgado pelo clube, mas o Renato, pela primeira vez, trabalha com bola.
Ele vai ter uma semana cheia até o clássico contra o Santos no domingo. Talvez ele seja relacionado, eu não vou descartar isso, mas eu acho difícil. Pelas informações, o Renato deve ser um pouquinho mais pra frente. Ele é um jogador que se cuida e tudo mais, mas ele tá há 6 meses sem entrar em campo. E como existe, obviamente, uma cautela, um cara que já tem 33 anos, que vai acrescentar, que vai agregar, que vai chegar voando, é o que a gente imagina. Mas também é preciso esse cuidado com a parte física para que ele volte exatamente quando tiver condições. Eu não apostaria no Renato ainda contra o Santos. Com saudade de poder, né, jogar, poder estar em grupo, então fiquei feliz de poder estar me sentindo bem, de poder trabalhar. Agora é tentar me adaptar o mais rápido, readaptar o mais rápido possível ao futebol brasileiro, ao time, para eu poder ajudar da melhor maneira possível. Mais pra frente, talvez pelo menos 2 semanas, né, de trabalho com bola para que ele possa ser relacionado. É o caso do Giuliano, que está trabalhando com bola desde o dia 23. Esse sim tem condições, não sei se começar o jogo, porque aí vai depender também do que a comissão técnica vai entender, de que se ele consegue jogar 90 ou 60 minutos e aí começa e tira ou deixa para o segundo tempo, eu acho mais provável isso. Até em termos de adaptação com o time, né? Então eu acho que o Giuliano deve ser relacionado e deve fazer a sua estreia no clássico contra o Santos, mas no decorrer da partida. Isso é o que eu estou imaginando. Se durante a semana a gente tiver outras novidades, eu volto aqui para atualizar vocês. E o Roger Guedes, hein? Bom, o Roger Guedes, a única informação nova, porque eu não consegui atualizar aqui o canal durante esse período, mas fiquei acompanhando, obviamente, né? Estava ansioso para trazer para vocês essas informações. A única informação nova é a palavra do Duílio Monteiro Alves, a Rádio Capital no final de semana, confirmando o interesse do clube no jogador e na verdade, tudo já está alinhavado. De todas as informações que eu colhi, já está tudo certo. Falta só, e esse só bem entre aspas, a liberação do Shandong Luneng. Não é algo muito simples. O Renato conseguiu, por exemplo, com o Benjin Guan. Outros jogadores conseguiram, o Hulk, por exemplo, também conseguiu. Depende muito do atleta, do seu staff, dos valores envolvidos, né? Porque existe um acerto, o Roger Guedes tem contrato até a metade do ano que vem. Mas, havendo essa liberação, o Roger Guedes será jogador do Corinthians, gente. Já foram acertados até salários, tá tudo certo, ele quer jogar no Corinthians, tá super motivado, tá super empolgado, tá tudo certo. Falta essa ponta com o Shandong Luneng. Tem previsão? Não tem. A gente não consegue... Há 2 semanas estava mais próximo disso acontecer. Parece que agora os chineses deram botaram uma areia no negócio, assim, estão pensando e tudo mais. Por quê? Porque tem valores envolvidos. Então tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis. O jogador também não vai querer perder dinheiro, até porque ele sai livre. E se ele sai livre, o acordo com o Corinthians é uma parte em salário e a outra com pagamento de luvas, né, que dá um salário considerável, né, na casa dos 800 mil reais. Mesmo assim, ele sabe que tem muito dinheiro para receber da China. E não vai também rasgar dinheiro, né? Não vai sair de qualquer forma, vai tentar um processo amigável. Então é por isso que está demorando. E a gente aguarda qualquer novidade para atualizar vocês. Então é uma tendência, eu diria. A menos que, enfim, né, venha outro clube, ofereça muito mais dinheiro, ou ele não consiga essa liberação. Mas a tendência é ele conseguir a liberação. Essa é a informação de momento, né? Não dá para criar expectativa, não dá para fazer futurologia, fazer previsões, nada. O que eu tento fazer com vocês aqui é simplesmente passar a informação do que está acontecendo. O que está acontecendo nesse momento é isso. Beleza? Comentem aqui o que vocês acharam dessa história do Silvinho, das estreias do Renato e do Giuliano e do Roger Guedes também. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!